chamo Judite, faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e hoje vamos para mais um encontro com o Evangelho de Jesus, capítulo 15, item 4. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Mas antes, vamos para a nossa prece. Amado Pai, querido amigo Mestre Jesus, guias espirituais da Casa de Teresa, agradecemos imensamente pela oportunidade de estudo, que sejamos envolvidos pelas melhores vibrações, para que as palavras aqui escolhidas cheguem de forma mais assertiva a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Bem, hoje vamos falar do item 15, do capítulo 15, item 4, fora da caridade não há salvação, o maior mandamento. Então eu vou dar uma lida aqui no que diz o texto. O maior mandamento. Mas os fariseus, sabendo que Jesus havia fechado a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era o doutor da lei, veio fazer-lhe essa pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 30, 40. Bem, então, como o texto diz, os fariseus vieram tentar Jesus perguntando qual era o maior mandamento e ele responde dois, né? Primeiro, amarás teu Deus de todas as formas e depois, amarás o próximo como a ti mesmo. Esses mandamentos são tão ligados entre si que Jesus não respondeu apenas o primeiro. Ele respondeu o primeiro e o segundo e diz que o segundo é semelhante ao primeiro, mas não igual. É semelhante. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente fala em amar a Deus sobre todas as coisas, o que a gente pode pensar, né? Como a gente consegue amar alguém que a gente não tem intimidade? Que a gente não anda junto, que a gente não tem a presença em nossas vidas, né? O amor verdadeiro, ele vem com convívio. Então, Jesus nos convida nesse momento para criarmos a nossa intimidade com o Senhor, com o nosso Pai, aumentando o que já existe dentro de nós, quando fomos criados, a nossa conexão com o alto, através das nossas preces, através dos nossos pensamentos, né? Jesus nos convida a fazer isso antes de qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. E aí eu pergunto, como é que anda a nossa agenda? Como é que anda a nossa agenda em relação aos nossos pensamentos e ações espirituais, né? Nós estamos priorizando essa conexão com o Pai? Ou nós fazemos no tempo que nos resta, né? Eu estou com um problema na minha casa, eu estou com um problema na minha família, eu estou com um problema no meu trabalho e eu vou fazer a minha oração quando sobrar tempo. Ou eu vou até o centro, né? Também quando sobrar tempo. Eu tenho priorizado a minha intimidade com o Senhor. No Antigo Testamento, em Êxodo, tem uma passagem, né? Êxodo 5:9, onde o faraó ordena que seja aumentado a carga de trabalho sobre o povo de Israel. E ele ordena isso com o seguinte objetivo, né? Vamos aumentar a carga de trabalho deles para que eles não tenham tempo para essas besteiras, né?
E segundo o faraó, as besteiras que ele cita era o culto que esse povo tinha com Deus, né? Então o povo estava lá fazendo seus trabalhos, relativamente, né? Estava dentro do que era possível, mas todo o tempo que lhes sobrava, eles faziam um culto a Deus. E isso dava tanta força, tanta fé, tanta esperança, que fortalecia, né, o povo, e o faraó não gostava do que isso causava, né? Aí no Novo Testamento, Jesus também fala, em Mateus 6,33, primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, mais uma vez, Jesus vem nos convidar a, primeiro, buscar o reino de Deus em nossos corações. Porque quando a gente faz isso, todas as outras coisas vão ficando mais simples, vão ficando mais naturais dentro de nós. A gente vai precisar fazer menos esforço, porque nós fomos criados simples e ignorantes, mas com aquela faíscazinha do amor de Deus em nossos corações. Então, precisamos trabalhá-la, precisamos exercitá-la. Temos, mais uma vez, priorizado os nossos trabalhos espirituais, a nossa conexão, a nossa fé, as nossas orações. No livro Caminho, Verdade e Vida, Chico também cita uma passagem de uma conversa entre Jesus e Simão. Jesus pergunta para Simão: Simão, amas-me o bastante? E Simão fica um pouco preocupado com essa pergunta, né? Afinal de contas, ele era apóstolo, andava com Jesus para todos os lugares. Como é que do nada Jesus vem fazer essa pergunta? Mas Jesus não perguntou se Simão o amava, e sim perguntou: Simão, amas-me o bastante? Nesse momento, Jesus queria saber e queria que Simão refletisse sobre a prioridade que ele devia ter na vida dele, visto que o Jesus sabia da carga de trabalho que Simão ia carregar depois. Com essa carga de trabalho, Simão ia precisar de muito amor, muita abnegação, muita oração. Então, nesse momento, Jesus o convida a pensar o quanto ele ama o Evangelho, o quanto ele está disposto a se dedicar ao Evangelho, né? Quando a gente faz as nossas atividades com amor, tudo se resolve, tudo fica mais leve, tudo fica mais suave, né? E agora temos o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro: amar ao próximo como a ti mesmo. Pois bem, nós estamos amando o próximo da maneira que Jesus nos ensinou? Ou nós estamos amando o próximo da maneira que a gente sabe, ou da maneira que a gente quer, ou da maneira que a gente acha, né? Nós estamos nos esforçando para atender as necessidades de cada um individualmente, ou a gente acha que o que é bom pra gente é bom para todo mundo e tá bom assim, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa, né? Estamos nos esforçando para dar um passo a mais a cada dia. Cada um dá aquilo que tem. Isso é verdade. Mas nós estamos nos esforçando para termos algo de melhor, para darmos aos nossos irmãos do que temos hoje? Isso é muito interessante, né? Nas situações mais difíceis é onde a gente encontra as maiores oportunidades. A oportunidade de exercitar a paciência, a oportunidade de exercitar o perdão, a benevolência. E aí a gente tem aquela parte
aquela frase famosa, né? Não, mas para fazer alguma coisa para o meu irmão, primeiro eu preciso botar a máscara em mim e depois eu boto a máscara no coleguinha do lado, né? Mas diferentemente do avião, nós não estamos todos no mesmo momento de vida. Nós não estamos todos, embora estejamos no mesmo planeta de provas e expiações, nós estamos em momentos diferentes. Será que não está na hora da gente tirar a máscara da gente e passar para o nosso irmão que está mais necessitado? Será que a gente consegue avaliar que a gente já pode dar um passo a mais? Eu convido a todos nós a refletirmos sobre isso. O que mais a gente pode fazer para tirar a máscara de nós e passarmos a máscara para o nosso irmão, né? Temos até um exemplo da sede, né? Agora a Casa de Teresa tem uma nova sede, tem a sede no José Higino 39, e junto com a sede vem muitas demandas, muitas novas demandas que antes não se apresentavam, né? Nós estamos nos oferecendo para trabalhar nessas novas demandas? Ou estamos na nossa zona de conforto fazendo o que sempre fizemos? Porque se a gente fizer o que a gente sempre fez de maneira igual, a gente não evolui, a casa também não evolui, né? Não cresce, porque ela depende de todos nós, depende de cada um de nós, né? Estamos pensando, inclusive, na nossa caridade com os nossos dirigentes? Temos orado por eles? Temos orado para que eles tenham força para essa nova carga de demanda? Que eles possam contar conosco, mas que eles também tenham firmeza em suas decisões, em suas atitudes? Também temos questões para a nova sede, questões materiais, né? Porque a doutrina espírita pouco fala das dificuldades de se manter uma casa de pé, né? O foco sempre é o trabalho, o foco sempre é o trabalho espiritual, é a assistência a nós mesmos e ao próximo. Mas uma casa precisa de itens materiais para que elas funcionem, né? Estamos atentos a isso? Estamos tentando fazer um pouco mais para que a Casa de Teresa cresça e evolua dentro das suas possibilidades, das possibilidades de cada um de nós? A caridade, ela é a essência do amor. E sempre que nos colocamos à disposição de um novo trabalho, com carinho e com amor e dedicação, as portas parece que também aos poucos vão se abrindo, as dificuldades vão se desenrolando. Logicamente que aparecem outras, isso é fato. Mas se a gente for perseverante, nós vamos conseguindo superar obstáculo após obstáculo. Basta a gente não deixar a nossa fé esfriar diante das dificuldades. Teresa também nos sinaliza, né, nos exorta a prestarmos atenção nisso, né? Na nossa caridade com os nossos irmãos de trabalho, na nossa caridade conosco mesmo, e para prestarmos atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, para que a gente não deixe a nossa caridade se esfriar, para que a gente não deixe a nossa fé também, que ainda é vacilante, né? Mas que a gente não deixe a nossa fé se perder ao longo do caminho. Nós precisamos exercitar tanto a nossa fé como a nossa caridade, como exercitamos os músculos do nosso corpo, né? A gente precisa ir para a academia, não adianta ficar lá só conversando com os amigos. A gente precisa fazer os nossos exercícios específicos para os nossos músculos. E se a gente não fizer nada, os nossos músculos vão ficando fracos, né? Até o ponto da gente perder totalmente a força. Então, estamos exercitando as nossas orações, a nossa fé, a nossa perseverança, do jeito que a gente pode ir um pouco mais, tentando evoluir um pouco mais, do jeito que a nossa sede necessita nesse momento? Então, irmãos,
convido a todos a essa reflexão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos manter as nossas orações diárias, sempre em dia, sempre como a prioridade da nossa vida. E colocarmos também os nossos irmãos de trabalho, né, e os dirigentes da nossa casa nas nossas orações, pedindo que eles tenham bastante força para nos guiar nesse novo caminho. Então vamos para a nossa prece de encerramento. Querido amigo Mestre Jesus, guias espirituais da Casa de Teresa, Rafael, Birajara, Francisco de Assis. Mais uma vez agradecemos pela oportunidade do estudo aqui realizado. Que tenhamos força, que tenhamos fé e que sejamos humildes. Tenhamos o coração aberto para todas as necessidades que porventura cheguem até nós. Que sejamos instrumentos na mão de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.